Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento aí da semana, né? Então dá alguns poucos segundos aí para o pessoal ir entrando, né? Mas já podemos falar aí que essa semana foi mais uma semana igual, bem semelhante à semana passada, né? Começamos com uma alta muito forte logo no começo da semana e aí viemos aí com uma realização aí de lucro, né? Então a gente... Bom, vamos começar de fato, né? O pessoal logo vai chegando, mas vamos lá. O mercado essa semana ele começou forte também, né? Então ao longo da semana foi perdendo um pouco de força, mas isso é muito comum ao longo no final do mês. Hoje é o último dia útil do mês, né? Então a gente acaba que consegue, os fundos de ações principalmente, eles começam a realizar lucro nessas operações, né? É mais ou menos colocar dinheiro no bolso, tá? Para que a cota do fundo no fechamento do mês acabe sendo uma boa cota, mais ou menos isso, né? Então a gente tem um fechamento de mês, então a bolsa, nós estamos falando que ela, eu anotei aqui, 0,6%, agora está perto de 102.845 pontos. Ela chegou a bater no meio da semana 105 mil pontos, né? Então a gente está vendo aí um mercado volátil, mas um mercado volátil ainda nada perto da volatilidade que a gente teve lá para março, abril, tá? Então a gente viu foi um mês positivo, né? Vou colocar aqui, eu acabei até esquecendo de puxar como que foi o mês, ó. Mas nós estamos falando que esse mês de julho nós tivemos a bolsa com 8,2% de alta, tá? É a quarta alta seguida mensal, tá? E alta muito forte. Quando isso acontece, a gente já sabe que o mercado vai perdendo força. Nessa hora que o mercado vai perdendo força, a gente vê o quê? A gente espera, a gente acredita que esse próximo mês aí de agosto, setembro, sejam 2 meses aí que deve ter uma corrigida, pode ser que caia um pouco ou fique lateralizado, a gente acredita nisso. Por isso que até eu estou falando, acho que há 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente já vem falando de operações, então tomar cuidado para entrar em bolsa agora nesses patamares, tá? Entre 102 e 105 mil pontos, ali a gente acha que o mercado, ele precificou muito antes. A gente sabe que o mercado, ele antecipa movimentos, mas o que a gente tem visto é que o mercado, ele parece que praticamente não teve crise, né? E agora a gente começou a temporada de resultados, né? Então a partir da semana que vem também vai ter mais um monte de resultados, então é natural que agora comece uma relação que a gente fala de mercado tentando aí realizar. Então o que acontece? O mercado ele vê uma alta muito acima do esperado frente à economia real. O que a gente está vendo? A gente está vendo que a bolsa subiu muito forte, porém a economia real ela não está lá essas coisas, né? Então, nessas temporadas de resultado, o mercado ele precifica algo, tá? Se no resultado da empresa sair um resultado bom, porém abaixo do esperado, é muito provável que o mercado vai devolver e vai realizar e a ação vai andar para trás, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente nesse momento, para poder entrar em bolsa. A gente chama de entrar em bolsa seco, né? A gente, nessas últimas 2, 3 semanas, a gente tem trabalhado muito com operações estruturadas via mesa, aonde a gente ganha com o mercado lateralizado, ou que a gente tenha, a gente entra na operação e tenha prejuízo limitado. Pô, eu vou entrar aqui que eu sei que se o mercado desabar 50%, eu vou perder apenas 10%, né? Então, quando você entra com operações mais travadinhas, a gente consegue até colocar o dinheiro em risco, né? Então a gente tem olhado muito isso. Outra coisa que tem acontecido, a volatilidade do mercado frente a março, abril, ela diminuiu bastante, tá? Com essa volatilidade menor, a gente tem visto o preço dos seguros, das proteções, eles estão ficando um pouco mais atrativos, mais baratos, né? Pensa no seguinte, lembra que eu falo que a proteção ela funciona mais ou menos como se fosse um seguro de um carro. E aí você mora num bairro super violento, né, com índice de assalto muito grande, índice de roubo de carros muito grande. Nessa hora, a seguradora ela vai colocar um prêmio maior, um valor a mais que você vai ter que pagar
Pelo prêmio de risco, que é o quê? Bom, você mora num bairro onde o índice de assalto, o índice de roubo a carro é muito alto. Então o seguro é caro. Só que aí vamos imaginar que agora o bairro começou a ter muito policiamento, começou a tudo melhorar e o índice de roubo a carros baixou muito. Nessa hora o prêmio de risco ele é menor. Se o prêmio de risco é menor, você vai pagar mais barato pelo seu carro, pelo seguro do seu carro, do que você pagava antes, né? Isso essa analogia, ela é muitíssimo parecida para o universo da bolsa. Tá? Então, quando você tem um risco muito grande, e risco é volatilidade, quando você tem um risco muito grande, uma volatilidade muito grande, o preço das opções, o preço do seguro, ele acaba saindo mais caro. Quando o mercado vai entrando numa normalidade, o preço do seguro vai diminuindo. E a gente vem vendo isso nessas últimas 4 semanas, o preço das proteções bem melhores do que estavam há um mês atrás. Tá? Então, nesse nível de 102, 103 mil pontos, a gente acredita que são bons níveis para montar um pouquinho de seguro, tá? Lembrando que a gente agora, nesses próximos 2, 3 meses, todo tipo de estrutura que a gente está montando é tudo estrutura ou travada, tá? Ou estruturas que você ganha no mercado lateralizado e você tem um range bom ali, que são aquelas operações Rubi que a gente fala, que você, mesmo se a bolsa cair de forma moderada, por exemplo, se a bolsa cair até 20%, você ainda apura um cupom, apura uma taxa fixa, tá? Então, nesse momento de mercado lateralizado, a gente consegue ganhar dinheiro. É válido falar para vocês que é o seguinte, a gente consegue extrair retorno da bolsa com o mercado em alta, com o mercado lateralizado e com o mercado em queda, tá? E também a gente consegue extrair dinheiro da bolsa não fazendo nada em alguns momentos. Alguns momentos a gente prefere encerrar uma parte da posição, fica quieto, deixa o dinheiro em caixa para depois que sair aquelas nuvens, sair aquele momento, aquela dúvida toda, a gente vai lá e entra na operação, tá? Por isso que a gente tem falado muito dessas estratégias aí mais travadinhas, tá? Um outro ponto muito importante, que essa semana foi mais uma semana que a gente teve uma queda, nós tivemos todas as curvas de juros. As curvas de juros curtas, médias e longas, elas caíram algo perto aí de 5 a 6%. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, lembra que eu sempre falo, a curva de juros, a curva DI, ela é o quanto que o mercado, o que quer dizer isso? Quanto que o mercado está vendo a Selic em 2022? Quanto que o mercado está vendo a Selic em 2025? Quanto o mercado está vendo a Selic em 2027? Tá? Então, quanto mais nebuloso, quanto pior o cenário, quando pior a confiança na nossa economia, maior é a taxa de juros longa, principalmente, tá? Hoje, o DI 27, ele está sendo negociado hoje a 6,07. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado está precificando a curva de juros, a Selic, em janeiro de 2027 em 6%, tá? Então, ela estava vindo, a gente chegou a ter precificação da curva DI de 27 a 9% há 3, 4 meses atrás. Então, por causa disso, ela caiu em torno de 5 a 6%, as curvas de juros caíram e estão nos menores níveis, tá? Por que isso? Muito desse preço, dessa desvalorização da curva de juros, ela vem por causa do cenário nosso de reforma tributária, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você entra com uma reforma tributária, isso quer dizer que o país vai entrar com uma reforma tributária para poder melhorar a parte das empresas, mais empresas são abertas, mais trabalhadores são empregados, mais faturamento a empresa gera, mais imposto a empresa paga, porque vai aumentar o faturamento, e sendo assim, o país ele tem uma maior arrecadação. E aí, com isso, você tem uma confiança no longo prazo que a economia vai andar, que as coisas vão dar certo, né? Então a gente tem que olhar um cenário de juros baixos como um cenário positivo, tá? Sendo assim, o que a gente tem feito? Não tem mais recomendado para cliente, já faz algumas semanas, a gente não tem mais recomendado para cliente pegar taxas pré-fixadas.
tá? Que você trava a taxa para 2025. A taxa de renda fixa, pré-fixada para 2024, 25, 26, 27, a gente acha que não tem mais bom prêmio. Por quê? Porque se em algum momento sequer essa reforma tributária não saia, ou o cenário aqui da nossa economia começa a deteriorar, você vai começar a ter uma inclinação da curva de juros. E nessa inclinação da curva de juros, aí você imagina, você pegou uma taxa pré-fixada hoje, nós estamos falando que 2027 está 6%. Vamos imaginar que você tem lá um CDB que você pega pré-fixado a 7% e você está achando o máximo. Um CDB a 7% com uma Selic a 2,25 indo para 2 é ótimo. Só que, se você começa a ter uma inclinação da curva de juros, é muito provável que lá em 2023 ou 2024 você vai ter o mesmo CDB, só que pagando 10, 11, 12 contra um CDB de 7 que você pegou. Então você vai deixar de ganhar muito dinheiro lá na frente. Então por isso que a gente não tem mais recomendado pré-fixado agora. Obviamente, se pegar um pré-fixado a 7 com uma Selic a 2,25 indo para 2, você pode ganhar tranquilamente muito bem nos próximos 2, 3 anos. E depois? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que a gente tem que entender que a melhor rentabilidade não é agora, não é a que vai te entregar hoje, é o que você vai conseguir dentro da composição da sua carteira ao longo da vida. Tá? Por isso que é bacana você ter um profissional olhando isso e te acompanhando. Uma outra coisa que a gente tem visto muito, os últimos 3, 4 anos foram os anos das rendas fixas bancárias, né? Porque nós tínhamos excelentes taxas. Com esse spread aí diminuindo, justamente pela curva de juros diminuindo, os produtos, as rendas fixas de crédito privado, elas estão tendo taxas muito melhores do que as taxas bancárias. Então eu acho que vale a pena a gente começar a olhar um pouco para o universo de crédito privado. Não tem o FGC, tem um risco um pouquinho acima, mas a maioria dos CRAs e dos CRIs que são estruturados, eles têm todo um arcabouço, uma robustez de garantias que faz com que você possa tranquilamente colocar esse recurso e não ter problema dele lá na frente e você não receber. Obviamente é risco de crédito, então tem que tomar cuidado. Mas você consegue pegar aí, por exemplo, alguns CRIs ou CRAs com a mesma classificação de risco de um Banco Itaú, né? Então você pega alguns CRAs, por exemplo, AAA, que você consegue, que é o mesmo risco desse CRA quebrar, da empresa do CRA quebrar, é o mesmo risco de um Banco Itaú quebrar. Todo mundo fala, o Itaú nunca vai quebrar, né? Então, vale a pena você começar a olhar, porque o CRA e o CRI, ele está pagando mais do que esses CDBs bancários, principalmente os CRAs e CRIs atrelados à inflação, à IPCA, tá? Então, vale a pena olhar, eles estão pagando mais e eles são isentos de imposto de renda, tá bom? Hoje eu quis focar um pouquinho na Bolsa, como que está agora, como que a gente fechou o mês, 8% de alta no mês, quarta alta seguida. Meu tempo está acabando aqui para poder falar, né? Mas eu quis focar nas oportunidades, tanto de crédito privado, que tem bastante coisa atrelada a IPCA bacana, e além disso, você pega crédito privado longo, para você pegar um IPCA mais 4,3, 4,4 isento de IR, e você tem um mercado secundário, você tem um mercado de balcão, que a gente chama, que negocia muito, então te dá liquidez se você precisar sair no meio do caminho. Você consegue fazer trade, a gente chama de trade em renda fixa, né? Que você entra, se você vê que aquela taxa ela tá com um bom prêmio, se a curva de juros fechar, se o risco daquela empresa melhorar mais ainda, essa taxa ela diminui, então você, além de ganhar a rentabilidade da taxa, você pode ter um ágio ainda em cima dela, um retorno adicional, tá bom? Pessoal, espero que esse mês tenha sido excelente para todo mundo, assim como foi pra gente, que a gente tenha aí agora um próximo mês de agosto excepcional, tá certo? Abraço para vocês todos, vejo vocês e entra no nosso canal do Telegram, tá bom? Abraço, pessoal!